Olá, Osgutschlatter, o que é isso? É frequente? É grave? Deixa sequela? Como que a gente trata? Então nesse vídeo eu vou falar sobre Osgutschlatter. Então a gente tem no joelho, né, vocês estão vendo um joelho visto de frente, aqui na frente a gente tem a patela, né, a rótula, aqui vocês estão vendo o joelho de perfil, e todo o nosso mecanismo de esticar o joelho, que é a musculatura do quadríceps, ela está conectada na patela através do tendão quadriceptal, que é esse que está na minha mão esquerda. E aí a gente tem a articulação da patela com o fêmur, e embaixo a gente tem o tendão patelar, que conecta toda essa musculatura da coxa, da parte da frente da coxa, na tíbia. E essa conexão ela acontece nesse ossinho aqui, que se chama tuberosidade anterior da tíbia, é uma saliência óssea onde o tendão patelar ele se insere. Esse ossinho, quando a pessoa ainda tem um esqueleto imaturo, ou seja, a criança que ainda está crescendo, esse ossinho ele é um centro de ossificação secundário. Ele não fica fundido ao restante da tíbia. Ele é conectado por um tecido cartilaginoso, né, um tecido de crescimento, que é onde cresce muito osso. Só que chega numa certa idade que esse centro de ossificação secundário, ele funde no restante da tíbia. Isso começa a acontecer a partir dos 10, 11 anos de idade, vai até os 13, 14, 15 anos de idade, varia um pouco, e aí a gente tem essa fusão desse centro de ossificação na tíbia e vira um osso só, como é nessa peça. Nessa peça vocês observam que é tudo a mesma coisa, só tem uma saliência aqui, que é onde o tendão patelar se insere. Nesse momento que esse osso está se fundindo aqui, a gente tem uma fase na vida da criança de muita atividade celular. O que é isso? Tem muito osso formando e muito osso sendo reabsorvido nessa região. E aí, se a criança faz muita atividade de chute, de corrida, né, utiliza muito o mecanismo extensor do joelho, então salto, tipo jogar basquete, jogar vôlei, jogar futebol, que corre, chuta, muito agachamento, a gente solicita muito o nosso tendão patelar, que está inserido nesse ossinho. E às vezes esse ossinho, que é o centro de ossificação secundária, ele começa a ficar inflamado. Isso é uma osteocondrite. E ela é chamada Osgutschlatter porque foram os autores que descreveram essa osteocondrite. Existem outras osteocondrites no corpo, no calcanhar, no polo inferior da patela, no quadril. Então existem várias osteocondrites que podem acontecer, mas a mais comum é a da tuberosidade anterior da tíbia, que é chamada Osgutschlatter. E respondendo àquela pergunta inicial, se isso é comum ou não, isso é bem comum, é relativamente comum. Muitas crianças acabam tendo isso. E às vezes não faz o diagnóstico, porque às vezes é uma inflamação que causa pouca dor, a criança faz atividade, sente um pouco de dor durante ou no final da atividade ou depois da atividade, às vezes nem reclama, entende que é uma dor de cansaço, porque a criança nessa idade faz muito exercício, os pais também acabam não dando bola, e às vezes ela fica 1 mês, 2, 3, 4 meses sentindo essas dores e nem sabe que teve um Osgutschlatter. Quando a dor é mais limitante, aí sim acaba procurando o médico, a gente faz exame de imagem, raio-x não vê bem isso, a ressonância a gente consegue ver com bastante clareza e a gente faz o diagnóstico que tem uma osteocondrite acontecendo. Esse processo ele se resolve sozinho. A partir do momento que esse centro de ossificação fundiu na tíbia, a gente tem a resolução dos sintomas e na grande maioria dos casos isso não deixa sequela nenhuma. E quando a gente identifica isso, o tratamento é diminuir a atividade que solicita o mecanismo extensor do joelho. Então diminuir exercícios de salto, de corrida, de pulo, etc. Às vezes a criança apenas diminui as atividades e já resolve, e às vezes a criança tem que parar de fazer atividade. Então é comum em atleta, né, de base, então crianças que já estão praticando uma modalidade de maneira mais séria, treinando muito, e aí atrapalha bastante, porque não consegue aquele grau de exigência que os treinamentos exigem, e aí precisa ficar afastado um período, faz fisioterapia, fortalece a musculatura, reequilibra a musculatura, às vezes volta à atividade e tem isso de novo. Então isso às vezes acontece ao longo de 3, 6 meses, às vezes 1 ano, a criança pode ficar com esses sintomas, aí a hora que melhora volta a fazer atividade, a hora que volta a doer para de novo e tal. O único risco que tem disso acontecer é quando você não tem a completa consolidação desse ossinho no resto da tíbia, e às vezes podem ficar alguns fragmentos soltos. Mesmo quando isso acontece, ficam alguns fragmentos, isso geralmente não dá problema. Em casos de exceção, esse fragmento solto ele pode ficar inflamando e causando dor, e nesses casos a gente simplesmente retira esse fragmentozinho. Isso é uma cirurgia extremamente simples,
mas que é muito pouco frequente de ser necessária, porque isso é raro de acontecer, mas assim a gente que só vê joelho acaba acompanhando alguns casos que requerem o tratamento cirúrgico, mas isso é exceção da exceção. A grande maioria dos casos de osso glúteo láteres vão se resolver sozinhos depois que esse osso acabou de se integrar, né, de consolidar no restante da tíbia. E o tratamento, como eu disse, é analgésico, anti-inflamatório, diminui a atividade, melhorou a dor, volta para o exercício. Se acontecer de novo, novamente volta, e a gente faz controle com ressonância para ver se isso está se consolidando, se está desinflamando a região ou não. Tá? Então, em resumo, isso é extremamente frequente, muitas vezes o diagnóstico não é feito, geralmente resolve sozinho. Casos mais de dores mais intensas, a gente precisa afastar a criança de atividade física, acompanha com o exame de ressonância magnética, não tem nenhum remédio específico para fazer esse osso consolidar e não costuma deixar sequelas, é raro deixar alguma sequela, e quando deixa, a gente parte para o tratamento cirúrgico para ressecção de fragmentos instáveis. Tá bom? Espero ter ajudado, um forte abraço a todos.